Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, sexta-feira da oitava da Páscoa. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa para com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus, pela terceira vez, toma a iniciativa de aparecer aos discípulos. Mas perceba que, segundo o Evangelho de hoje, nós temos o quê? Nós temos justamente os discípulos que estavam ali, voltando à normalidade da sua vida. Quando Jesus, lá no início da sua missão, chamou eles para serem pescadores de homens. Eles justamente estavam ali, realizando o seu trabalho, a pesca. E eles deixam as redes, as barcas, seus pais, suas famílias, e vão caminhar com Jesus, vão colaborar para com a sua missão salvadora. E aí, depois que Jesus ressuscita, mesmo já tendo revelado a alguns, ter feito a aparição a alguns discípulos e mulheres,
Alguns deles achavam que tudo tinha acabado ali, pois o mestre havia morrido. E é justamente na realidade do dia a dia, nas atividades cotidianas, que Jesus vai aparecer àqueles homens. Aqueles homens que passaram a noite inteira cansativa e não conseguiram apanhar nem sequer um peixe. Mas é em Jesus que eles conseguem encher a rede. Olha, não é somente peixes, são cristãos. São homens e mulheres que conseguem ser contagiados por Jesus ressuscitado. Ele que se revela a cada um de nós. E é Ele que vem ao nosso encontro, seja na missa, no Santo Terço, na oração pessoal, em nossos grupos de orações, nas nossas pastorais. Seja também no trabalho, na família, enfim. Aonde quer que estejamos, o Senhor, Ele está no meio de nós. Ele se revela vivo, ressuscitado. E nos chama a estarmos e buscarmos o alimento salutar, que é o seu corpo e seu sangue. A Eucaristia. A Eucaristia, que é este alimento que não pode faltar em nossa vida, que é Ele que nos fortalece na fé e na missão. Que Deus nos abençoe